Olá pessoal, me chamo João Vitor e sou aluno do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E essa é a disciplina Lógica, Matemática e Organização e Arquitetura de Computadores. E irei falar nesse vídeo sobre a CPU. O grande problema é que as pessoas têm o hábito de chamar o gabinete do computador de CPU. Mas quando se fala em CPU, estamos se referindo ao processador do computador e não do gabinete. O gabinete é essa caixa responsável por guardar de uma forma organizada os componentes internos. Já a CPU é uma peça interna que se encontra dentro do gabinete do computador. CPU. A CPU é a unidade central de processamento, também podemos chamar pela sigla em português de UCP. Ela é o processador do computador, considerado também como o cérebro do computador, por ser uma peça muito importante para o funcionamento do computador, pois é o local onde todos os dados são processados. Funções da unidade central de processamento. É na CPU onde todas as operações do computador são processadas. Ela gerencia todos os recursos disponíveis no sistema. Além disso, o processador tem a função de executar programas, tarefas e fazer cálculos aritméticos e lógicos. Ou seja, qualquer atividade que fazemos com o computador, como imprimir, assistir um filme, abrir o Word e etc. Quem é o encarregado por realizar todas essas tarefas é o processador, juntamente com outros componentes. Componentes principais da CPU. Uma das partes que compõe a CPU é chamada de UC. O que significa UC? É a unidade de controle. Ela assume toda a tarefa de controle das ações a serem realizadas pelo computador, comandando todos os demais componentes de sua arquitetura. Ela comanda e controla o processamento de dados. Ela interpreta as instruções dos programas. Ela também controla a entrada e a saída de dados, mas veja que ela não processa os dados. Ela apenas comanda e controla o processamento. Quem processa os dados é a ULA, a unidade lógica aritmética. A ULA é um circuito combinatório responsável pela execução de somas, subtrações e funções lógicas em um sistema computacional. Ela é responsável por realizar o processamento de dados. Outro componente principal da CPU é os registradores. O que são os registradores? Os registradores são um tipo de memória com limite em termos de capacidade de armazenamento, porém muito mais rápido do que se refere à velocidade de acesso aos dados. Os registradores são usados para armazenar as informações necessárias para a execução das instruções pela CPU. É uma memória volátil e rápida. O que quer dizer memória volátil? Memória volátil significa que ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Ou seja, quando seu computador é desligado ou quando falta energia, os dados que estão armazenados ali nos registradores, eles são apagados. Os registradores é destinado para o armazenamento de dados e resultados temporários, ou seja, a ULA processa os dados. Ela armazena os dados e resultados do processamento temporários nos registradores. Aqui é uma ilustração do funcionamento da CPU, os periféricos de entrada e saída e o caminho em que os dados são encaminhados para o C, passa pela ULA, onde são processados, onde é armazenados temporariamente nos registradores e que são encaminhados de volta para o C, que comanda e controla a entrada e saída de dados e envia de volta para os periféricos de saída.